Karen, eu quero atrair mais prosperidade. Comecei a trabalhar minhas crenças limitantes, só que eu ainda sinto raiva, medo, tristeza e eu acho que essas emoções são ruins. Isso é normal? Eu recebo essa pergunta aqui praticamente todos os dias no meu Instagram e é por isso que eu decidi fazer essa live. Primeiramente, eu gostaria de te avisar que eu não acredito em positividade tóxica, eu não gosto desse nome. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre emoções com responsabilidade e tudo aquilo que envolve a lei da atração. Então, quem está chegando aqui, sejam bem-vindas. Vamos lá, patroas. Vamos falar sobre esse assunto hoje. E aqui eu já vou começando e trazendo conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá bom? Maravilhosas. Pessoal, vamos lá. O que é a positividade tóxica? Assim como é o nome que as pessoas conhecem de maneira popular. Eu vou explicar melhor para vocês e depois contar uma história para que vocês entendam com mais facilidade. Quando a gente está na positividade tóxica, a gente acha que não pode sentir medo, que não pode sentir raiva, que não pode sentir tristeza. Ai, nossa, me estressei no trânsito. Ai, eu não sou iluminada. Sabe? E acontece também pior. A gente acha que tudo que acontece é por alguma crença, é por alguma coisa. Ai, aconteceu tal coisa comigo porque fulano teve inveja. Já teve uma vez, e foi até um motivo que fez com que eu me afastasse bastante de pessoas que eu chamo de habitoladas, né? Que é que levam tudo muito a sério. Eu lembro que uma vez eu tinha amizade com uma pessoa que falava assim pra mim, nossa, eu engordei 4 quilos, eu queria entender o porquê, se é alguma crença. E obviamente, sim, nesse processo, às vezes as nossas crenças fazem com que a gente engorde. Mas era uma pessoa que estava o tempo todo comendo. E aí, a gente vê também a positividade tóxica, como se tudo fosse crença, sabe? Eu gosto muito do Arlie Cravo e ele fala que a maior crença que as pessoas podem ter é acreditar que tudo se resolve trabalhando crenças. Ok, então vamos entender isso agora. Deixa eu ficar mais confortável. Olha só, quando você começa um processo de limpeza de crença limitante, quando você começa o processo de autoconhecimento, automaticamente você tem uma ilusão de que não é para sentir mais raiva, dor, tristeza, que você não pode se incomodar com as coisas. E é muito pelo contrário. Talvez o que as pessoas falam o tempo todo faz com que a gente interprete mesmo que é errado sentir raiva, medo, tristeza, etc. Mas não é. Por que que não é? Porque nós somos seres humanos. O ser humano tem emoções, tem sentimentos. E o outro ponto é que o trabalho de crenças, o trabalho de autoconhecimento, não torna ninguém um iluminado da noite para o dia. É sempre um processo. É uma autocobrança muito grande sentir alguma coisa e considerar e classificar como bom ou ruim. Essa é a questão. Não existe sentimento bom ou ruim, não existe emoção boa ou ruim. São apenas emoções. E aí, uma dúvida muito frequente que eu recebo. Karen, eu tô cocriando tal coisa e eu tô sentindo muito medo. Será que vai dar certo? Ah, eu tô com raiva do meu irmão. Será que vai dar certo aquilo que eu cocriei? E, gente, tudo isso é positividade tóxica. Tudo isso é acreditar que qualquer coisa que você sente vai destruir o teu sonho. Uma coisa é, pensa comigo aqui. Quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente tristeza, você precisa acolher. O que as pessoas costumam fazer? Elas empurram para debaixo do tapete e fingem que não estão sentindo nada. E o que vai acontecendo por consequência de empurrar para debaixo do tapete? A vida da pessoa paralisa, as coisas não andam, ou então começa a acontecer um monte de coisa, uma atrás da outra,
Porque ela precisa olhar para aquela dor e ela não olha. Porque, ai, é errado sentir isso, isso e aquilo. E a gente não deve fazer isso. Ok. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa mentalidade, as nossas crenças limitantes, quando a gente começa o processo de autoconhecimento, o que acontece? Tudo que a gente empurrou para debaixo do tapete é como se voltasse para ser resolvido. E aí a gente escuta o quê? Nossa, eu comecei um processo de autoconhecimento e aí eu voltei a sentir saudade do ex. Comecei um processo de autoconhecimento e aí eu comecei a sentir raiva da minha mãe. Gente, isso é o que já estava internamente na gente. O processo de autoconhecimento, ele faz o quê? Ele coloca luz nas sombras. Por quê? Quando nós temos sombras, a gente está impedindo a nossa prosperidade. Obviamente, sombras que a gente nega, sombras que a gente rejeita, tá? Eu já até tenho uma live que fala sobre sombras aqui. Depois eu peço que vocês procurem aqui no perfil. Mas seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente segue nesse processo de autoconhecimento e aí chegam essas coisas para que a gente resolva, eu me lembro muito de um ensinamento que tem até no curso de terapia multidimensional, que é sobre a aceitação. A energia de aceitação é o que faz toda a diferença. Por quê? Eu gosto de dar o exemplo da mulher que está sendo traída. A mulher que está sendo traída e finge que não está vendo essa traição. Ela fala, não, eu acho que eu estou sendo traída, mas eu não vou atrás disso. Porque se eu for, a gente vai brigar, a gente vai ter que se separar, e tem as crianças, e tem a minha família, então eu não vou fazer isso. E ela começa a empurrar para debaixo do tapete. Reprime, 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 reprime. A vida dela não anda, ela se sente cada vez mais infeliz. É aquela vida paralisada. Até que essa pessoa decide começar um processo de autoconhecimento, trabalhar as crenças limitantes dela. Só que, quando a gente começa a trabalhar crenças limitantes e autoconhecimento, gente, nós somos seres humanos. É com um objetivo. É porque a gente quer crescer, porque a gente quer prosperar. E o universo, ele sempre vai mandar a gente resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque nós somos seres com frequência. Então, se eu estou numa frequência de me sentir enganada, de não querer olhar para aquilo que está atrapalhando a minha vida, o universo vai querer que eu resolva isso. Porque como que eu, nessa frequência, vou conseguir alcançar a prosperidade? Não tem como. E aí, essa situação vai começar a ficar mais latente. Karen, a situação vai mudar por causa do autoconhecimento? Não. A situação é a mesma. Só que quando a gente começa a trabalhar a nossa mentalidade, é justamente isso que acontece. A nossa mente muda e começa a incomodar. Não, eu não quero mais admitir isso. Peraí. Claro, e se a gente tenta se negar, se a gente tenta tapar o sol com a peneira, vai ficar pesado. Porque o universo quer que a gente cresça. Nisso, quando a gente começa a aceitar, eu acho essa frase pesada, mas aquele termo aceitar que dói menos, ele é muito legal se a gente interpretar de uma maneira mais sábia. E aí, essa mulher que estava sendo traída pelo marido e decide automaticamente começar pelo menos a se planejar, tá? Porque um grande erro da positividade tóxica é quando a gente tenta mentir pra gente. Não tem problema, às vezes, você falar pro outro, ai, não, tudo bem, e pra você não estar tudo bem. Mas, quando você finge pra si mesmo, é uma das coisas que faz com que a sua vida trave. Então tá, a partir do momento que essa pessoa pensa, ok, entendi, chegou a hora de me separar, chegou a hora de admitir que eu tô mesmo sendo traída, e eu vou começar aqui, então, a organizar minhas finanças, porque eu sei que vai ter uma separação e eu vou precisar procurar um emprego ou coisa do tipo. Percebem? É quando a pessoa toma uma ação, pelo menos para começar. E aí, ela vai aos poucos, né? E vai ao divórcio, e procura advogado, e procura uma terapia, vai no psicólogo, para trabalhar essas coisas. No início, não é fácil, gente. Vocês acham que é fácil passar por um processo assim?
E esse exemplo serve para tudo, trabalho, vida profissional, dinheiro, tudo. Mas depois que isso passa, depois que essa pessoa se sente liberta, é incrível. E aí, hoje eu escutei uma frase que ilustra muito bem o que eu estou querendo passar para vocês. Algumas vezes a gente vai estar numa situação que a gente não vai entender. Mas depois, lá na frente, a gente entende o porquê. Eu pergunto para vocês agora, quantas vezes vocês tiveram que abandonar amizades, relacionamentos, empregos, que naquele momento doeu demais. Só que depois passou um tempo e você olhou e falou assim, cara, se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Isso faz sentido para vocês? E aí é que tá. Quando a gente olha com esse olhar de positividade tóxica, a gente não consegue enxergar tudo o que aconteceu, todo o nosso crescimento. E é por isso que a gente não pode negar esses sentimentos. E agora, falando sobre os sentimentos, as emoções, o que a gente precisa entender aqui, reforçando. Não existem sentimentos e emoções boas ou ruins, tá? Karen, mas o que eu vou fazer então? Porque você fala que a gente não pode botar ansiedade em cima do pedido que a gente faz. Olha só. Mas o que é botar ansiedade em cima de um pedido? O que é o efeito zenão quando a gente cocria alguma coisa? É a desconfiança. É quando a gente acredita que aquilo não vai acontecer. É esse tipo de energia que eu tô falando. Volta e meia, sentir um medo, uma raiva, uma tristeza não vai impedir que aquilo que você deseja chegue. Talvez demore mais um pouquinho, mas você acelera o processo quando você escuta as suas emoções, quando você acolhe. Eu me lembro que uma vez eu fui numa palestra e tinha uma pessoa que falou assim, agora as pessoas elas não estão querendo sentir nada. Elas passam por uma gripe e não querem sentir. Elas não querem descansar, só querem seguir. Tem alguma coisa que tire essa gripe? E às vezes só precisava descansar, tomar um chazinho, se acolher. A moda antiga. E com as emoções é a mesma coisa. Você sentiu raiva? Para de ficar negando a raiva. Porque sentir raiva é ruim. Porque sentir raiva é coisa de gente tóxica. Não, sentir raiva é coisa de ser humano. Então, o que você tem que fazer quando você sente raiva? Você pode colocar essa raiva para fora. Às vezes, socando um travesseiro. Às vezes, gritando. Ou, às vezes, permitindo sentir essa raiva. E aqui, eu não estou falando para que você saia gritando com as pessoas, saia batendo nas pessoas ou batendo na sua casa. Não é isso, tá? Mas é reconhecer que, poxa, você é um ser humano. E é o que eu falo, o trabalho de crenças não faz parar de chover na sua vida. Ele te dá no máximo um guarda-chuva, mas as coisas ainda vão acontecer. E o que mais? A gente também tem o medo. O medo, ele muitas vezes, ele acha que está servindo para alguma coisa e ele realmente está. Por quê? Quando a gente sente medo, a gente acredita que só por meio do medo que a gente pode modificar aquilo que precisa ser modificado. E não, a gente pode sim ser uma pessoa que se previne, mas sem precisar do medo excessivo. Gente, vocês sabiam que o medo é um sentimento importante? É uma emoção muito importante. Por quê? Vamos pensar aqui. Você é alérgica a dipirona. Aí você chega num lugar e tem alguém querendo te dar. O medo precisa ser ativado ali. Senão você vai deixar o quê? Acabarem com você. Não posso falar muita coisa, senão o Instagram corta. Enfim, percebe?
como o medo não é de todo mal? Então, quando a gente chama esse medo para perto, tenta entender melhor, por que esse medo está aqui? Vou dar meu exemplo. Quando eu decidi empreender, fazer minha transição de carreira, eu tinha muito medo de voltar para a CLT. Muito medo de tudo dar errado, eu ter que voltar com o rabinho entre as pernas ou acontecer um imprevisto. Pois é. E aí, o que eu fiz com esse medo? Eu comecei a fazer planos do que eu poderia fazer caso algo desse errado. Eu comecei vou fazer isso, comecei a fazer a minha reserva financeira, contratei um plano de saúde, seguro de vida e mais um monte de coisa para que esse medo não fosse mais um medo excessivo. E aí, depois de um tempo, eu acolhi esse medo, depois de um tempo, né, já tem 1 ano e 6 meses que eu fiz transição, acho que é mais ou menos isso. E eu percebi que esse medo era um medo totalmente da minha criança. Por quê? Era um medo parecido com aquele medo de quem é bilionário ficar pobre. Não faz sentido, porque uma mente que se expande jamais retorna ao seu estado original. Eu adoro essa frase. E aí, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Empreendendo, eu tive a possibilidade de aprender marketing, aprender sobre tráfego pago, aprender tanta coisa que me permite trabalhar com isso. Caso eu não queira mais trabalhar com o que eu trabalho hoje. São tantas possibilidades, tantas coisas que eu desenvolvi, que eu aprendi, que hoje esse medo ele não consegue mais me dominar. Hoje eu fico sem entender como que eu passei tantos anos na CLT. Mas esse medo foi importante para mim até certo ponto, porque ele também permitiu que eu não saísse gastando meu dinheiro como uma louca, me permitiu ter mais cuidado com a minha empresa, para não repetir os erros de pessoas que eu vi que cometeram esses erros. Eu vi várias pessoas que decidiram empreender e depois tiveram que voltar com o rabinho entre as pernas para a empresa. E eu justamente peguei os erros dessas pessoas e fiz o possível para não repetir o meu negócio. Isso também é possível. E que bom que eu senti medo, porque eu tive essa possibilidade. Então vocês percebem como o medo está querendo mostrar alguma coisa pra gente? Karen, mas e aí? Eu já fiz tudo o que era possível e o medo ainda está aqui. Então, nesse caso, você acolhe esse medo. Você faz uma terapia, você trabalha a tua mentalidade para entender por que ele está sendo tão latente ainda na tua vida. Porque é uma das serventias do medo, naquilo que a gente estuda em crenças limitantes, além da nossa sobrevivência e tudo mais, quando a gente fala de medo excessivo, muitas vezes ele está achando que te protege. Por exemplo, eu não vou postar no Instagram porque vão aparecer haters, isso e aquilo, então não postar me protege. Tá, mas às vezes você, no seu trabalho tem hater. Você nem aparece no Instagram, no seu trabalho, mas você tem hater lá. Eu não vou fazer isso aqui porque vão sentir inveja de mim. Eu não vou ganhar dinheiro porque vão sentir inveja de mim. Cara, sentiu inveja de mim na escola por causa do meu cabelo. Jogava um chiclete no meu cabelo. Isso tem que fazer o quê? Deixar de existir? Então, existem momentos que nem tudo tem explicação. A gente só precisa acolher. Acolhe, acolhe, acolhe. Como se você fosse uma criança. Medo. Tudo bem. Eu tô aqui, eu te acolho. Sabe? Nossa, cara, mas fazer só isso. Menina. Acredita? Existe um poder muito grande nesse autoacolhimento. Mas o tempo todo a gente tá se julgando. Por que eu tô sentindo medo? Eu não posso sentir medo, eu tô no caminho do autoconhecimento, eu tenho que ser luz. Como assim? Sentir medo não impede que você seja uma pessoa de luz. E também não te tira da necessidade de saber que nós somos luz e sombra. Todo mundo é luz e sombra.
Ai, Karen, mas e a tristeza? Tem momentos que eu sinto muita tristeza e eu acho que nunca vai passar. Eu não tenho que cancelar a tristeza? Jamais. Inclusive, gente, quando a gente se nega a sentir alguma coisa, por exemplo, um luto, algo desafiador que aconteceu e a gente fica assim, não, gratiluz, tá tudo bem, a vida é linda. O que acontece? Uma hora, depois de um tempo, a gente vai, por toda essa tristeza reprimida, vai acontecer uma coisinha assim, ó, desse tamaninho, e a gente vai trazer tudo que foi reprimido à tona. Percebem? Por quê? Nada pode ser reprimido. Então, eu tô triste. Como que eu faço para a tristeza passar? Às vezes você precisa sentir a tristeza. Obviamente, se passa um tempo, se prolonga, você precisa buscar apoio psicológico, tá? Médico. Mas eu percebi que o meu maior poder de cocriação aconteceu quando eu parei de ficar nessa coisa de gratiluz, gratidão, tá tudo bem. E comecei a integrar. Reconhecer que eu sou luz, sombra, que tem dias que eu não tô bem e que tá tudo bem não estar tudo bem. Que tem dias assim que eu me estresso com as pessoas no trânsito, tem dias assim que eu sinto medo de alguma coisa. Mas eu peguei esses momentos que eu sinto raiva, medo, tristeza, enfim, para detectar algumas crenças, porque as crenças a gente pode cancelar. Então, quando a gente tá triste, vem crença assim, tá vendo? Se você não fosse feia, as pessoas não teriam te rejeitado. Isso é um exemplo, tá? E aí você pode cancelar a crença de que você é feia. Percebe? Mas a tristeza não. É só agradecer a tristeza por ter te dado essa oportunidade de limpar essa crença. Outro exemplo legal de coisas que vão surgindo quando a gente começa a trabalhar nossas crenças. Eu tenho uma aluna que ela até participa do projeto Patroa e ela começou a fazer mais uns posts e tudo mais. E hoje um Reels dela meio que atingiu um grande número de pessoas, ela ficou incomodada, que começaram a surgir algumas críticas. E aí ela falou assim, nossa, eu tomei consciência da crença de que crescer dá trabalho. E olha só, por quê? Quando a pessoa ela quer crescer, ela pede o universo, eu quero crescer. O universo vai mandar pra gente resolver tudo aquilo que a gente precisa resolver para crescer. Então, se a pessoa ela quer crescer no Instagram, mas tem a crença de que crescer dá trabalho, que crescer atrai hater, ela, na verdade, vai fazer o quê? O contrário. O possível para sabotar o tempo, para não aparecer na internet. E aí, quando ela falou assim, nossa, eu descobri essa crença agora, eu tomei consciência dessa crença. E eu falei, que bom, porque agora você pode ressignificar isso. E, gente, Karen, mas então se eu trabalhar as minhas crenças, eu não vou ter hater, eu não vou ter críticos? Não é isso. Volto a dizer, isso também é romantização, isso também é positividade tóxica. Mas, é o que eu falo, você começa a ter ombros mais fortes e você consegue lidar com mais leveza. Até porque a gente entende que pessoas que são muito críticas, pessoas que são muito haters, pessoas que são haters, na verdade, elas estão na sombra. Por quê? As pessoas só enxergam na gente aquilo que a gente é, aquilo que elas também são, na verdade. Então, como que é isso? Se uma pessoa chega me falando um monte de coisa, humilhando, enfim, mas um monte de coisa, é porque tem algo em mim que também é muito parecido com essa pessoa. E eu posso tentar me defender, posso fazer o que for. Essa pessoa criou uma imagem sobre mim na cabeça dela. Então, não tem trabalho de crença que vá convencer pessoas que estão em outro nível de consciência. Mas o trabalho de crença vai fazer o quê? Tá bom, tenho haters. Fiquei chateada com isso? Fiquei, não é legal, mas
Fazer o quê? Deixa eu sentir minha raiva aqui, excluir o comentário, bloquear e vida que segue. Percebem? Do que ficar, ai, eu não vou para o Instagram porque eu tenho haters. Não faça isso com você. Se permita sentir, mas não se permita paralisar pelo aquilo que você está sentindo. E claro, se você sente que precisa parar um pouco para sentir o que você precisa sentir, tá tudo bem também, tá? E esse é meu maior segredo. Eu tô sempre permitindo que as coisas aconteçam. Eu me lembro que às vezes as pessoas me falam coisas e aí falam assim, eu esperava que você me respondesse de outra forma, porque como você trabalha com energia, eu pensei que você tivesse que ser calminha e amorosa. Eu acho isso maravilhoso, né? E aí, eu deixo muito claro, não é porque eu trabalho com energia que eu tenho que estar 24 horas por dia falando namastê, gratiluz, ou sendo namastê, gratiluz. E foi justamente quando eu decidi assumir a minha verdadeira personalidade, que é assim, eu comecei a prosperar. E foi aí que eu entendi que esse negócio de ficar em gratiluz e namastê o dia todo não é saudável. Ai, Karen, mas sabe o que é? Eu sigo a fulana e ela falou que a gente tem que estar o dia inteiro em gratiluz e namastê. É lindo. É muito lindo isso no Instagram. Mas olha aqui pra mim, bem nos meus olhos. Eu tenho que arregalar o olho para que vocês consigam enxergar ele tudo. Você acredita mesmo que uma pessoa, por mais iluminada que ela seja, até porque ela tá aqui na 3D, você acredita mesmo que uma pessoa não vai sentir raiva no dia a dia dela? Ou medo, ou tristeza? Ou passar pelos processos da vida? Perder pessoas que ama, ter que mudar de emprego? Todo mundo tem seus processos. E as pessoas são protagonistas da própria vida. Se você está se baseando naquilo que você deve sentir, naquilo que você não deve sentir, porque você viu uma pessoa no Instagram falando que não sente nada, tem algo de muito errado aí. Você não está assumindo o seu papel de patroa, nem de protagonista da sua vida. Percebe? Então, eu também ficava assim. Nossa, mas fulano é tão calminho, por que eu não sou? Eu queria tanto ser. Nossa, mas fulano é tão fofinha, tão amorosa, por que eu não sou? Eu queria tanto ser. Porque, gente, o Instagram, ele não traz os bastidores de ninguém. Então, cuidado quando você decide se comparar com as pessoas daqui. Percebem? Isso está fazendo sentido para vocês? Se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, me deixem saber, por favor. Tá? Então, respondendo aqui, né, a dúvida e o ponto principal que eu quis trazer para vocês, não. Ter emoções, ter sentimentos que você considera ruins, mas que não são, eles fazem parte, na verdade não afeta as tuas cocriações. E provavelmente é porque você cocriou algo, porque você quer que o universo te traga coisas melhores, que você está sentindo essas coisas. Para que você faça os ajustes necessários, para que você solte aquilo que precisa soltar. Porque, gente, se a gente está precisando perdoar pessoas, se a gente está precisando encerrar ciclos na nossa vida, se a gente está precisando tomar novas atitudes na nossa vida, e a gente não faz isso, a gente está impedindo também que o universo nos presenteie com aquilo que a gente quer, e a gente está impedindo a conexão com a nova frequência que a gente quer estar. Então, eu vou dar um exemplo bem pessoal para vocês. Quando eu fiz um curso de terapia multidimensional,
eu trabalhava na TI e também aqui, né? Com mentalidade e tudo mais. Então era uma jornada dupla. E eu fingia pra mim mesma que eu tava muito feliz fazendo os dois. Fingia. De verdade, eu não mentia, tá? Eu mentia eu mentia pra vocês e pra mim. Não era só pras pessoas, era pra todo mundo. E eu tentava acreditar nisso o tempo todo. Até que eu fiz o curso e caramba, ficou insuportável. Porque a minha agenda de clientes lotou e o meu trabalho começou a ficar com muita coisa. Eu tava trabalhando igual uma maluca, tava muito pesado, muito pesado. E eu falei, meu Deus do céu, pra que eu fui fazer esse curso? Pra quê? Tá tudo muito pesado. Mas o que acontece é que a minha alma sabia o que eu realmente queria. E ela tava só tentando me mostrar o quanto estava pesado. E enquanto eu ficava no não, mas eu aguento, porque, né? Ai, porque eu sou guerreira mesmo, eu tenho que sofrer para as pessoas acharem bonitinho, para que elas vejam o quanto eu trabalho, quanto eu dou conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Ai, o vitimismo. E aí, a partir do momento que eu assumi, eu falei, não, cara, meu trabalho de CLT não tá fazendo sentido pra mim, tá pesado pra caramba, eu já ganho muito mais do que isso trabalhando aqui com mentalidade, o que é isso? E a partir do momento que eu assumi, que eu enxerguei, que eu aceitei, parei de mentir pra mim. Gente, minha transição de carreira começou a se encaminhar. E aí eu fui começando a me organizar, fui tendo essa coragem, porque eu ainda não tinha coragem, eu tinha uma mentalidade muito CLT. Então, por que estava em sofrimento? Que eu não estava aceitando. Então, uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, o processo de autoconhecimento, o processo de limpeza de crenças limitantes, ele faz com que a gente sofra? Não. Gente, esse negócio de que isso não vai pelo amor, vai pela dor, pra curar tem que doer. Gente, isso é muito pelas nossas crenças, de que tem que ser difícil, tem que ser pesado, e também pela nossa resistência. Então, se você não tem a crença de que tem que ser difícil, tem que ser pesado, que é uma crença também que faz com que a pessoa manifeste até sintomas físicos, né? Além da movimentação das emoções, quando a pessoa tem resistência, né? Quando ela não quer desapegar dos amigos, do parceiro, aqueles que não fazem mais sentido, quando ela não quer desapegar de um emprego que não faz mais sentido para ela, ou quando ela já viu que acabou uma situação que ela estava, que já deu a hora de fazer alguma coisa e ela não faz, não é o universo, não é o trabalho de crenças limitantes que está causando dor. É aquela pessoa que está escolhendo sentir dor. Sabe aquela imagem assim de quando a gente fica segurando uma corda bem forte e a gente não quer soltar? É isso que acontece quando o universo quer trazer o banquete e a gente ainda está aceitando a migalha. Dói. É como se o universo falasse, filha, solta, já deu. E às vezes a gente está tão acostumado com tristeza, com sofrimento, com dor, o tempo todo, que a gente acha que tem que ser assim e não tem que nada. A vida pode ser leve, as coisas podem ser leves. A partir do momento que você entende isso, tudo melhora. E trazendo mais um pouco da minha rotina para você, gente, eu também sinto medo, raiva, tristeza. E por que isso não me abala? Eu sinto. Vejam bem, eu sinto. Eu permito que flua. Fico com raiva, fiquei com raiva, sabe? E não, mas eu sou namastê e gratiluz. Não, gente, para. A gratiluz não vai pagar boleto, sabe? Então, às vezes, vamos pensar aqui agora num exemplo para quem já é empreendedora. Vamos pensar aqui. Então, a empreendedora percebe que os clientes começaram a sumir. Ao invés de ficar, nossa, namastê, gratiluz, mas eu já trabalhei as crenças, o que pode estar acontecendo? Isso pode ser justamente o universo querendo te mostrar que, às vezes, as atitudes que você tinha para atrair clientes não estão mais funcionando agora, você precisa inovar.
né? E aí você pode fazer uma análise do teu negócio. Opa, o que está acontecendo? Como que eu estou me sentindo em relação a ter clientes? Eu estou descansando? Sabe? Então a gente fazer essa autoanálise diariamente. E não ficar no, não, peraí, porque tem alguma coisa de errado, como assim? Se eu fiz o diário da gratidão ontem. Não é só isso. Cara, então você não gosta de gratidão? Gente, eu amo. Eu amo. Inclusive, todos os dias eu peço para que Deus seja sócio do meu negócio. Eu sempre falo isso para vocês. Mas é necessário fazer a nossa parte. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu compreendi, né, que a gente não tem que ficar pedindo por leveza, facilidade o tempo todo. Claro, pode ser fácil, pode ser leve, mas o que torna as coisas fáceis e leves? Ombros mais fortes. E que eu não tô falando que para ter ombros mais fortes tem que passar por dor, sacrifício, labuta, que só se eu passar pelo sacrifício que eu vou merecer. Não. Como diz Cora Coralina, se a gente cresce com os golpes duros da vida, a gente também pode crescer com os toques suaves da alma. Assim como a gente pode aprender com os erros de outras pessoas, a gente pode se avaliar mais, deixar que aquilo que a gente sente flua. Isso faz sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre esse processo? Tô lendo vocês aqui. Bom, eu espero que essa live tenha auxiliado vocês para que vocês percebam que o sentir, as emoções não estão atrapalhando a sua cocriação. Obviamente, não basta só sentir, não buscar melhorar a situação, né? Às vezes, aceitando, a gente consegue buscar novas possibilidades, tá? Mas enquanto a gente reprime, enquanto a gente não quer olhar, enquanto a gente não permite que a luz acesse as nossas sombras, não tem como atrair coisas novas, tá? E a partir de agora, eu espero que seja mais leve para vocês, para que vocês não se julguem. Porque vocês vão perceber que quando vocês saem dessa energia do julgamento, automaticamente tudo fica mais leve. Ok? Então, muito grata pela participação de cada um aqui nessa live. E eu quero avisar para vocês que as inscrições do Projeto Patroa abrem amanhã. Não gosto de fazer marketing nas minhas lives, então, quem tiver interesse, pode olhar lá no meu link da bio. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.